E aí, mais que amigos, eu sou o Raoni e tá começando o primeiro vídeo do meu canal. E como primeiro vídeo, né, eu vou me apresentar primeiro antes de ir pro tema. Eu sou o Raoni Aguiar, pra quem não me conhece, tô no auge dos meus 25 anos. E aí resolvi criar esse canal pra gente falar um pouquinho sobre política, facilitar esse assunto que é muito tabu na vida de muita gente, que às vezes não quer nem discutir. Eu vim aqui para facilitar, então me dá esse voto de confiança. E aqui no canal a gente vai facilitar também sobre outras coisas, não vai ser só sobre política. Mas o tema principal aqui vai ser esse, e eu conto muito com a ajuda de vocês para a gente construir um canal bem massa e bem interativo, certo? Então bora lá! E como primeiro vídeo do canal, eu queria fazer uma retrospectiva da política em relação à minha vida, para vocês me conhecerem melhor. E a gente debater já um pouquinho sobre o crescimento da política, o avanço da política nesses anos aqui no Brasil. Gente, eu preparei até um roteirinho aqui para a gente não se perder. Desde pequeno eu sempre via minha mãe engajada na política, né? Nesses movimentos e tudo mais. E naquela época não tinha rede social pra gente militar, né? Twitter, Facebook, não tinha essas coisas, Instagram não tinha. Então tinha que ir pra rua mesmo e defender os direitos. Então eu acredito que por ter nascido, crescido nesse meio, foi muito construtivo o meu conceito sobre política, né? Eu já desde pequeno, desde basic, como a gente fala, o que eu penso sobre a política. Eu resumi aqui uma frase para a gente compreender sobre diversos conceitos que a política tem. Eu trouxe aqui uma frase para vocês, que a política ela é a ciência ou a arte da organização, da administração e da direção de nações e países e estados. Como assim, Rony? Facilita que eu não entendi nada. Gente, nada mais é do que, por exemplo, já vou exemplificar para vocês. A nível mundial, a gente tem organizações mundiais, a gente tem organizações das nações, porque elas se juntam, nações, países se juntam em prol de um bem comum. Atualmente, eu vou dar um exemplo aqui, a gente tem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é em prol de um bem comum em relação à saúde, né? E, enfim, a gente tem também em relação aos continentes, por exemplo, aqui do Brasil, a gente tem o Mercosul, que, né, dos países da América do Sul, em prol de um bem comum entre eles. E trazendo aqui mais para a nossa realidade, no Brasil mesmo, a gente tem, por exemplo, no Nordeste, o Consórcio Nordeste, que foi criado pelos governadores da região em prol de um bem comum para o Nordeste. E acredito que muito da minha escolha profissional, eu sou administrador, formado em administração, se deve a esse crescimento na política, né, nesse meio. E também trazer para a gente debater, nessa retrospectiva, a legitimidade da sua existência, que ela vem muito antes de uma nova constituinte, dos reis e imperadores. Um dos maiores políticos que a humanidade já teve, que é, e sempre será, eu acredito, foi Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Gente, vocês vão concordar comigo. Jesus, ele tinha uma ideologia política, ele defendia os mais pobres, ele perdoava os pecadores e ele conseguia levar consigo multidões, ele arrastava pessoas que acreditavam naquela ideologia que ele pregava. Possa ser que tenha gente assistindo aqui esse vídeo e não tenha religião, ou seja, de outra religião, de outro Deus, mas a gente vai para o lado estatístico da coisa mesmo. Hoje, em 2020, cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo acreditam na passagem de Jesus na Terra. Então, tem 2,3 bilhões de pessoas, 2 bilhões,3 bilhões de pessoas no mundo que acreditam nessa ideologia e seguem, né, praticam ela, ou deveriam. E uma coisa que eu queria dizer aqui pra gente entender lá na frente do vídeo é que Jesus, ele não precisava do erro do outro para imprimir a sua verdade. Ele tinha a sua verdade, ele não precisava do erro do fariseu, dos mestres e doutores da lei. Ele tinha a sua própria verdade. E aí eu queria fazer um pulo dessa legitimidade para os dias de hoje, para a gente compreender na pele que a política ela perdeu a sua essência, né? Eu citei Jesus como um exemplo para a gente entender que a política ela pode ser benéfica, depende da forma como ela é usada. E quando a gente vem para os dias de hoje, a gente tem essa aversão à política, né? Justamente porque a gente não acredita mais nessa verdade, que ela pode ser benéfica. Mas isso depende também das pessoas que a utilizam. E eu até anotei aqui que hoje a política, muita gente faz da política falsas ideologias para servir de subserviência aos seus capitães. Como assim, Raul? Facilita? É quando a gente fala, por exemplo, de fake news. Pessoas políticos ou pessoas que criam fake news para servir a pessoas que elas seguem, né? Pessoas maiores, enfim. E isso acaba criando uma bola de neve e prejudicando, até matando muitas pessoas. Não digo só brasileiros, mas muitas pessoas no mundo. E aí,
Eu queria voltar lá para a década de meados de 90, né? A gente teve a vitória de Collor em 89 e a vitória de FHC em 94 e 98. Eu queria citar essas três vitórias porque quando o Collor sofreu o impeachment, o primeiro impeachment registrado na história do Brasil, não se mudou uma ideologia política, ela permaneceu a mesma, porque a FHC era o novo Collor, né, naquela época. E aí, essas vitórias elas não se deram pela falta de erros, porque a gente sabe que eram tempos sombrios, tinha muito erro, tinha, como a gente chama hoje, erro de responsabilidade administrativa, responsabilidade fiscal, quebra de decoro, enfim. Tinha, porém, vem outra coisa, a gente precisava de uma conveniência política, e naquela época não tinha, porque para os políticos, pessoas do Congresso, e, enfim, grandes empresários, estava bom, FHC e Collor. Não estava bom para o brasileiro, né? E aí eu acredito que foi isso que fez essas três vitórias. Que é aí onde está o mal da política, essa conveniência, né? Usar a política só quando me convém, quando convém aos meus interesses. E a gente vai lá para 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, saudades, ganhar uma Copa do Mundo, né, Brasil? E eu tenho uma memória muito forte na minha cabeça dessa época, é que aqui na rua que eu moro, muitas pessoas acreditavam naquela ideologia política do governo Lula naquela época. Então, a gente tava nostálgico da Copa do Mundo que o Brasil tinha ganho. A gente teve as eleições e aí é como se tivesse saído de um tempo sombrio. E aí os movimentos sociais tivessem ganhado espaço, vez e voz. E aí foi uma vitória muito forte. E eu lembro de guerra de farinha aqui na minha rua, de comemoração virar a noite, virar o dia. Enfim, essa conveniência ela estava alinhada ao desastre que o Brasil se encontrava. Por isso que teve essa vitória dessa nova ideologia, porque a gente saiu de uma extrema direita para uma extrema esquerda. A gente não foi, né? Pouquinho, a gente foi de uma ponta à outra. E aí eu queria trazer para vocês aqui alguns dados, porque nesse governo a gente teve muitos avanços. E um dos principais que eu trago aqui para vocês é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice medido pela ONU, com relação nos indicadores de renda, saúde e educação do país, e essa escala vai de 0 a 1. O Brasil, naquela época, em 2000, estava com cerca de 0,682. E ele passou, em 2014, a ter 0,744. A distância pode parecer não muito, mas era a escala de 0 a 1. E aí eu vou trazer números mais fáceis de a gente entender. No governo PT, 5 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. Extrema pobreza, eu queria trazer esse conceito aqui para vocês, que às vezes a gente fala e não compreende. É quando a pessoa não tem cerca de $1 para viver por dia. $1 naquela época era 2,50, no máximo R$ 3. Saudades. E essas pessoas não tinham esse dinheiro para viver por dia. E você vai me dizer, no final de mês eu também não tenho nem R$ 3, não tenho R$ 5 aqui pra gastar, não, tô liso. Mas você está assistindo esse vídeo agora, né, pelo seu celular, no conforto de sua casa, e essas pessoas, elas não têm R$ 3 para viver por dia. Ou seja, para comprar um celular, comprar uma casa, um celular, por exemplo, um smartphone aí, ela tem que passar um mês de R$ 90, ela tem que passar uns 3 anos sem gastar nada por dia, juntando esse dinheiro para poder comprar um celular. Quando chegasse no final, ela ia morrer de fome, né? E os indicadores que medem esse sistema de pobreza, para a gente terminar esse assunto aqui e avançar, não é só a questão do dinheiro em si, mas são fatores políticos legais, econômicos, socioculturais, problemas de saúde, por exemplo, como a gente está vivendo agora, insegurança, enfim, outros fatores. E a gente consegue ver esse resultado desse avanço na casa de muitos brasileiros, né? Mas eu não tô aqui para passar pano em ninguém não, viu, minha gente? E dizer uma coisa a vocês, nem tudo é perfeito, ou seja, esse governo não avançou. Apesar dele ter conseguido emplacar uma reeleição lá em 2010, estava no auge dos meus 15 anos, queria muito ter votado naquela época, mas o pleito é só a partir dos 16 anos, né? Conseguiu emplacar essa reeleição, mas, como eu falei para vocês, nem tudo é perfeito. Esse governo ele caiu em 2016, não por uma forma democraticamente constitucional. E aí não vou nem entrar aqui no mérito nesse vídeo, a gente pode falar em outro, porque não é a intenção desse vídeo aqui, mas foi um golpe sim, a gente precisa compreender isso para entender a nossa história e avançar, né, a nossa história. Mas isso também não importa, porque o mal já tinha sido feito por um mal maior ainda, que eu acredito que nem muitos parlamentares compreenderam o mal que eles estavam fazendo naquela época. Eles estavam apenas na conveniência política deles. Muitos, né? Não todos. Para resumir assim um pouquinho do vídeo, eu acredito muito, meu pensamento é que hoje muitos grupos, muitos, não são todos, eles vivem meio que como parasitas. Eles se alimentam dos erros dos outros e da conveniência, né? Eu vejo o outro errando, então eu vou atacar, eu vou
né, inflamar esse erro para crescer na mídia e ganhar respaldo, e ganhar mais poder político. E vice-versa. Isso, facilitando aqui para vocês, é como se a extrema-direita atacasse a extrema-esquerda no erro da extrema-esquerda, ou a extrema-esquerda atacasse a extrema-direita no erro da extrema-direita. E o Centrão tá aqui, adorando esse movimento, porque ele sempre acaba ganhando de um lado ou de outro. E eu queria encerrar o vídeo de hoje deixando um questionamento para vocês. Quem ganha? Quem tem um poder político, mas falta uma inteligência, ou tão somente enxergar a verdade, ou quem consegue enxergar essa verdade pensa num coletivo, mas atualmente tem pouco poder político. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, quem perde somos nós, eu e você, pode ter certeza. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo, né? Não tem aquela biblioteca aqui atrás, o melhor som, mas eu fiz isso com muito carinho e amor pra vocês, espero que vocês tenham gostado de verdade. Sempre quis dizer isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Vai ter vídeo novo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta, às 5 da tarde. E é isso, beijo do Raul e até a próxima.